Olá, estamos de volta com o programa Palavra em Debate, um programa que discute temas cristãos, dando uma perspectiva dos nossos tempos modernos. E hoje nós vamos estar falando sobre dificuldades na comunicação, com uma ênfase na vida familiar e na vida afetiva. E eu gostaria de começar já assim deixando uma palavra de Deus que está em Tiago, capítulo 3, versículo 2, a parte B. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Gostaria de começar com essa questão, também do controle. Quando nós estamos em casa, às vezes nós falamos demais, falamos coisas indevidas, porque a gente está num ambiente mais íntimo. E a Bíblia deixa essa recomendação que vale para todos os âmbitos. Mas quando nós estamos no ambiente familiar, devido à nossa familiaridade, devido à nossa proximidade, nós às vezes falamos coisas que não devem, fazemos observações que não são pertinentes, que às vezes não edificam. E hoje estamos aqui com a doutora Verusca, com a apóstola Rose, para dar continuidade sobre esse tema. Apóstola Rose, como que é essa questão dentro da nossa casa? É isso mesmo, né, Ana? Você quer conhecer bem a pessoa, vá para dentro da casa dela. Lá ela vai ser realmente aquilo que ela é de fato, né? Porque no social, na vida social, nas empresas e tudo mais, você acaba se controlando mais na sua fala. Em casa a gente tem mais liberdade para a gente ser aquilo que a gente é, mas é natural, é até bom você ter mais liberdade dentro da sua casa, de se expressar mais e melhor. Mas isso também não quer dizer que você vai sair xingando todo mundo, gritando com todo mundo e falando mal e usando expressões de baixo calão para as pessoas que você ama. Pelo contrário, dentro da sua casa, você tem que se comunicar muito bem, você tem que ser educado. E não é o que a gente costuma ver por aí. As pessoas, parece que dentro de casa, elas jogam para cima do cônjuge, jogam para cima dos filhos, muitas vezes, todos os seus males, né? Elas jogam para cima das pessoas que elas amam, todos os seus problemas que viveram durante o dia. E, infelizmente, dentro de casa as pessoas não conseguem se comunicar como deveriam. Eu vejo acontecendo muito isso, muitos problemas de comunicação dentro da família e também nos relacionamentos afetivos. Eu acho que dentro de casa a gente acaba talvez falando ou expressando num tom, às vezes, um pouco mais agressivo até. A gente, às vezes, como eu li esse texto, porque eu acho que às vezes a gente acaba liberando o sentimento. Quando você está, como você falou, no âmbito do trabalho, você acaba tendo um controle maior e você nem expressa tudo o que você sente, mas parece que como existe essa proximidade, essa intimidade, a gente acaba falando tudo que a gente pensa de qualquer maneira. Não que a gente não deva expressar os nossos sentimentos, mas eu acho que às vezes essa intimidade gera às vezes uma liberalidade para palavras que eu diria que são torpes, no sentido de que são torpedos mesmo para a vida da outra pessoa. Então a gente acaba falando coisas que não convêm. E eu acho que no âmbito social a gente refreia mais, e quando está em casa eu acho que chega até a comunicação às vezes é um pouco mais ardida, mais agressiva, grosseira, não tão polida como no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. E eu acho que aí cabe, em todos os lugares vale isso, mas a gente deveria exercer um controle um pouco maior. Eu não sou de silenciar para sempre quando eu estou em casa ou numa discussão, mas quando eu percebo que eu já não estou bem na comunicação, eu falo, olha, vamos conversar um pouco mais tarde, porque a tendência da gente puxar coisa do baú, coisas do passado, você assim, e a gente acaba às vezes impedindo que essa comunicação flua numa melhor qualidade. Mas também, Ana, acontece o contrário. Há aquelas famílias, que elas não se conversam. Há aqueles casais que eles não se comunicam dentro de casa, Eles têm facilidade, alguns homens, por exemplo, eles vão para os bares e lá nos bares eles afogam suas dores, Com os amigos de bares eles conversam, eles falam dos seus problemas, eles, entre aspas, porque eu acho que no fundo não consegue
se abrir tanto assim, mas os problemas que tem dentro de casa, que acontece dentro de casa, muitas vezes não é conversado, não é resolvido, e muitas vezes o casal está ali sufocado de problema que não é solucionado, que não é dialogado, que não é conversado. Eu vejo muitas vezes que não há diálogo entre os filhos, né, dos pais com os filhos, nem entre a família no geral. Existe a interferência hoje da internet. A internet, ela não é boa e nem má. Eu já disse isso uma vez, ela não é boa nem má. É a maneira como você utiliza. É como o dinheiro. O dinheiro nem é bom nem é mau, ele é neutro. A maneira como você usa o dinheiro é que vai fazer dele bom ou mal. Então, a gente vê as interferências que a gente deixa entrar na família, que vai atropelar os relacionamentos e que vai causar bloqueios dentro de casa. Então, eu vejo que há casais que eles não conversam, eles vivem no dia a dia, eles vão deixando para lá situações e passam anos, pós anos, e vão fazendo como se tudo estivesse tudo bem, não estão, né? Você está assistindo o programa Palavra em Debate. Nós vamos agora para os intervalos comerciais e daqui a pouquinho, quando a gente voltar, vamos continuar falando sobre vida familiar e vida afetiva, os problemas que tem nesses tempos modernos com a comunicação. Vamos para os comerciais e já voltamos. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita. Voltando dos comerciais, né, para esse assunto muito edificante, porque falar de comunicação dentro dos relacionamentos, dentro do casamento, do namoro, né, dos relacionamentos afetivos, é muito importante, porque a comunicação, ela faz parte da afetividade. Não pode haver afetividade se não houver comunicação. Ela é um elemento muito importante para que o relacionamento permaneça, né, dentro da vida familiar também. E é interessante a gente, falando dessa questão, como eu estava falando, da falta de comunicação, que muitos casais, falando de casais, muitos casais, eles, para evitarem a briga, Ana, você estava falando da questão de evitar a briga, de evitar a discussão e deixar para conversar depois. Mas a conversa, enfim, ela acontece, né? Mas alguns casais, para evitarem a briga, para evitar a discussão, eles preferem não se comunicar, né? E até onde, o meu questionamento é esse, até onde não discutir, porque assim, existe uma discussão que ela é saudável, que é aquela discussão onde você chega num acordo, você chega, nem sempre num consenso, mas onde você chega numa solução de um problema. Mas até onde é importante você não discutir, deixar para lá, porque nós não queremos discutir, nós não queremos brigar, vamos continuar assim. Tem horas, tem momentos no relacionamento que é importante a discussão, né? É importante você pensar e refletir a respeito da opinião do outro, que está divergindo da sua, e de repente você pode até mudar de opinião, né? Dentro dessa coisa de casal, é importante pensar nisso. Eu acho que a comunicação ela é trabalhosa. E nem todos querem essa Nem todos querem. comunicação, né? É algo trabalhoso, porque você precisa se fazer entendido e você precisa entender. Há um esforço, né? Tem que ter um esforço, e quando a gente fala de família, tem que ser um esforço coletivo. Cada um com a sua personalidade, cada um com a sua maneira de ver as coisas. E aí chega um ponto que a pessoa desiste. Só que quando você desiste de comunicar dentro da família ou no seu relacionamento afetivo, você desistiu de se relacionar. Você desistiu porque a comunicação é a relação. E se você não tem comunicação, você vai deteriorar a sua vida familiar, o seu relacionamento afetivo, essa coisa, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, uma hora vai ter uma explosão.
E o que eu vejo, assim, não sei o que a doutora Verusca pensa, mas de repente eu vejo as pessoas numa mesma casa e cada um na sua ilha. Cada um está ilhado. Bom, esse aqui é o meu território, meu espaço. Bom, aqui você vai mexer aqui. Ah, a mãe fala isso para mim, pai é assim. Então, busca-se um isolamento para ninguém tocar em ninguém e não ter atrito. Só é trabalhoso resolver? É. E o que a apóstola falou, nós temos que buscar soluções e fazer acordo. O acordo não quer dizer que eu vou estar totalmente satisfeito, mas que as partes vão se comprometer a chegar a um ponto. Então, não sei o que, doutora Arci, esse isolamento familiar, quais são as interferências, o que está acontecendo? Precisa entender que existe o perfil do homem, o perfil da mulher. Independente do perfil, cada um vai vir com uma mala do passado, que veio da educação, que veio das suas famílias, cada um deles, e que tudo isso vai estar junto num mix e depois vai ter filhos que vai ampliar isso. Então, a ilha que isola cada um faz com que cada um, na verdade, não se desenvolva. Quando você interage, você está interagindo com o jeito do homem e da mulher, você está interagindo com um perfil que foi desenvolvido por uma família, por uma cultura, por várias coisas. O problema é que as pessoas, elas não querem agregar essas mochilas que cada um traz. É difícil, é lógico, quando a gente... Você já viu mulher quando abre a bolsa e começa a tirar tudo de dentro? É complicado, mas ao mesmo tempo, cada uma daquelas coisas não tem uma função? Então é a mesma coisa na vida afetiva. Quando cada um vai abrindo, vai colocando, dá um certo trabalho, mas você vai entendendo as funções e vai somando funções. E entendendo fica mais fácil, porque muitas vezes as pessoas acham que uma pessoa tem que adivinhar o que a outra está carregando na mochila ou adivinhar o que a outra está pensando. E não dá. Eu vejo muito isso com as famílias quando eu atendo. Ah, mas a minha esposa tinha que me entender, meu marido tinha que me entender, mas ninguém coloca nada, fica difícil, não dá para adivinhar. Assim, você falou de mala, é uma boa analogia para a gente fazer. Cada mala tem um histórico familiar, a educação de cada um, a expressão que cada um tinha dentro de casa, a maneira como cada um foi educado, se podia falar na hora da refeição, se não podia falar, se podia se expressar naquele momento, se podia não expressar. Se a mulher dentro de casa tinha uma voz, se era permitido falar dentro de casa ou não, que momento que era, como que era essa palavra, se era uma palavra agressiva ou não. Então, tudo isso tem que ser muito elaborado, muito trabalhado. Tem que haver libertação, porque é uma coisa que a gente tem que pontuar aqui. Muitas coisas nós carregamos dentro dessas malas que a gente tem que abandonar. E tem coisas que nós não conseguimos abandonar sozinhos. Essas coisas têm que ser libertadas pela graça de Deus, pela libertação na cruz do Calvário. Nós não vamos conseguir nos libertar dessas coisas sozinhas. Tem heranças que nós carregamos, que a gente pode fazer terapia. Eu também estou fazendo psicologia, doutora Verusca. Mas a terapia não vai nos ajudar. É a cruz do Calvário que vai nos ajudar a nos libertar dessas coisas que nos prendem, até mesmo a nos comunicarmos, a nos permitir com que essa comunicação seja uma comunicação aberta dentro do casamento. Porque são heranças que vieram, maldições que vieram, para que o nosso casamento, para que o nosso relacionamento não seja para que não tenha uma comunicação saudável. Porque o diabo, ele quer interromper a comunicação do casal. Ele quer interromper a comunicação na família. E tem coisas que são inexplicáveis. Tem casais que não conversam dentro de casa há anos. E só quando Jesus entra na vida desses casais é que realmente a libertação é completa. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Vamos continuar falando desse tema, vida afetiva, vida familiar, a respeito desses problemas todos de comunicação nos tempos modernos. Ainda mais nesses tempos onde internet, Facebook, parece que quanto mais criam metodologias tecnológicas para facilitar comunicação, será que está facilitando? Uma coisa que realmente a gente vai ter que refletir. Mas agora vamos para um momento especial com o jornalista Carlos Vonei. Bem, primeiro as diferenças elas são necessárias. Os diferentes eles se completam. Eu sou muito diferente da minha esposa. Ela é extremamente diferente de mim. Por causa disso,
demos frutos. 4 frutos lindos. As diferenças, elas fazem parte do projeto da mente humana. Deus quer que sejamos diferentes. Só que existe uma proposta na diferença que nos torna iguais. Quanto mais diferente você for, mais igual você será. Isso é uma tese que todo mundo sabe que é possível, que as nossas diferenças nos fazem iguais. Bem, mas por um outro lado, existe dentro da diferença uma cumplicidade de vontade. E nessa cumplicidade de vontade vem a chamada unidade. E é essa unidade, dentro da diferença, que vai criar uma linha perigosa, porque é uma linha tênue, onde nós vamos caminhar nessa possibilidade de estarmos juntos. Falando de família, apóstolo, por que às vezes é tão difícil para o familiar conseguir levar o familiar dele para uma visão apostólica, para uma visão cristã? Às vezes é mais difícil dentro de casa do que fora dela. O que leva uma pessoa a aceitar Jesus não é de fato o meu discurso, é o meu testemunho. O problema é que em casa tem muita fala e pouca vida. Eu acho que a gente deve colocar o princípio no princípio. Muita vida e pouca fala. É como em Israel, você não prega evangelho para judeu, ele conhece Bíblia mais do que a gente. O que faz com que o judeu entenda quem é o Messias é o amor que a gente vai ministrar para eles. Assim é na nossa casa, se tem amor, se tem vida de Deus, se o nosso testemunho é a nossa voz, não precisa outra voz para substituir a pregação. Mas o problema é que tem muita pregação com pouca vida. Eu acho que agora chegou a hora de muita vida, sendo a própria pregação, muita vida de Deus e pouca fala para que o povo venha para o Senhor Jesus. O programa Palavra e Debate é um programa inteligente, né? Pelo próprio tema do programa, chamando as pessoas para discutir. Eu acho que isso é relevante agora na sociedade, onde o povo está indo para a rua, né? Então, Eliseu, com toda a equipe, que o Senhor abençoe de uma forma muito linda e que esse programa se estenda não só na cidade, no estado, que vá varando os estados do Brasil, cubra o Brasil, entre na América Latina e conquiste o mundo. Porque com o tema que vocês têm, vocês vão chegar muito longe. O Senhor lhes abençoe e lhes guarde. Amém. Continuamos aqui falando de dificuldades da comunicação nos tempos modernos, hoje com ênfase vida familiar e no âmbito também da vida sentimental. Estamos discutindo aqui a questão dessa ilha, dessa comunicação. A doutora Verusca acabou de colocar sobre as facilidades. Nós temos as facilidades da internet. E aí essa facilidade também tem trazido algumas dificuldades. Quando a gente olha lá no perfil das pessoas, 786 amigos, né? E às vezes a gente tem facilidade de falar com alguém que está em outra casa, em outro âmbito, em outro estado, e às vezes a gente não consegue gastar um tempo de investimento com as pessoas que estão mais próximas. Me chama muita atenção isso, porque eu tenho escutado muito ultimamente, mas como pode? Todo mundo senta lá no computador e fica conversando e não conversa dentro de casa. Tem amigos virtuais, mas não tem amigos familiares, né? Isso é muito perigoso, né? Primeiro porque isso distancia dentro de casa. Nunca mais a gente ouve pessoas dizendo que se reúnem dentro de casa para conversar, para jogar um jogo em espécie, não um jogo virtual, né? Ou a televisão, ou é o celular, ou é a internet. E sem falar que as pessoas estão se comunicando, gente, com pessoas que elas não conhecem, com assuntos superficiais. Você não sabe o que você está falando, quem é que está lá do outro lado. Pode ser uma foto com qualquer pessoa, pode ser um histórico que qualquer pessoa inventou. Quem garante? Eu confesso que eu tenho muito receio de internet, porque a gente escuta, né, falar no dia a dia tantos absurdos, tantas fraudes, tantas coisas, que eu fico com muito receio, porque você não sabe. Então, como você pode abrir muitas vezes coisas de dentro da sua casa para um estranho? Mas é que estava na rede social de A, de B e de C. Começa a perguntar para A, B e C se conhece. A maioria das pessoas, eu já fiz esse teste algumas vezes, de perguntar, mas vocês conhecem? Não conhece. Não conhece. Ninguém conhece. Mas é amigo virtual, amiga virtual. Eu falei, o quê? Ninguém vai ser melhor amigo primeiro do que Cristo? Ninguém vai ser teu melhor amigo primeiro do que Cristo? Segundo, quem está dentro da tua casa. E uma coisa assim que eu percebo dentro da minha casa que a gente tem vigiado.
Estamos em família, conversando e o celular e o smartphone na mão. Benditos smartphone. Então lá em casa a gente tem falado, para. Amém. Agora vamos para um momento muito especial, que é a palavra de Deus. E você vai acompanhar essa palavra, um momento de reflexão. Acompanhe. Olá, eu sou o pastor Renato Pessoa, da Primeira Igreja Batista em Poá. E hoje o assunto que quero falar com vocês está relacionado aos problemas de comunicação nos tempos modernos. O homem desde os primórdios tem se desenvolvido na área da comunicação. Para você ter uma ideia, uma informação que vinha da Europa para a América antigamente, pelas caravelas dos imigrantes, levava em torno de 4 meses para se chegar até o seu destino. Hoje a informação roda ao mundo apenas com um clique. Apesar de toda a tecnologia que nos é oferecida, como computadores, telefonia celular, internet, as redes sociais e etc., vemos que as pessoas nos nossos dias têm uma dificuldade tremenda com a questão da comunicação. Mas afinal, o que é comunicação? Num sentido relacional, podemos afirmar que comunicação é o intercâmbio constante entre pensamentos, sentimentos, ideias, sonhos, preocupações, planos, realizações e alvos, visando um entendimento comum entre as pessoas. O novo dicionário Aurélio, na sua primeira edição, nos afirma que a comunicação é qualquer tentativa de saber ou tornar comum algo. Ainda, a comunicação tem como objetivo travar ou manter um entendimento e ainda unir por exposição oral. De uma forma bem simples, nós podemos dizer que a comunicação tem como propósito dar e receber informações, desenvolver relacionamentos entre as pessoas e permitir que as decisões sejam tomadas de uma forma acertada. Ao olharmos para a Bíblia, a palavra de Deus, vemos que o Senhor se comunicava com o homem lá no princípio, lá em Gênesis, quando falava com o homem, quando ele passeava no jardim pela viração do dia. Confirme essa informação em Gênesis capítulo 3, dos versos 8 ao 12. Aliás, a própria Bíblia é uma expressão de revelação e comunicação de Deus para com os homens. Deus se dá a entender, Ele se revela e se comunica por meio de sua palavra. Ainda de uma forma mais geral, temos a natureza que nos fala da grandeza, do poder e do amor de Deus aos homens. Leia lá o Salmo 19, versículos 1 a 4. Mas o ponto central da comunicação de Deus para com os homens é Jesus Cristo. Vou citar aqui um texto do escritor aos Hebreus que nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Leia lá Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Apesar de toda a importância e dos recursos que temos disponíveis nos nossos dias, percebemos que as pessoas ainda têm muitas dificuldades para se comunicar, para se fazerem entender. Então eu quero citar algumas dicas baseadas na palavra de Deus sobre o assunto. O Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 22 nos diz que o olho é a lâmpada do corpo. Logo, quando falar com alguém, olhe nos olhos. Os nossos olhos expressam os nossos sentimentos. Uma segunda dica é que precisamos aprender a ouvir. Sempre perdemos algo na comunicação quando não ouvimos o outro pela pressa que temos de falar. Dê atenção ao que está sendo dito. Não se precipite ao falar. Tiago 1,19 nos afirma: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Uma terceira dica, baseada em Efésios capítulo 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Ou seja, fale somente a verdade. Fale o que sente, o que pensa e os fatos como são realmente. A boa comunicação é a expressão da verdade. O item 4, ou dica número 4, é baseado em Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, tenha domínio próprio, saiba esperar a hora de falar, não se irrite e nem permita que atitudes ou gestos bruscos
o tirem do sério. Uma quinta dica: use corretamente a língua. Cuidado com as palavras. Aquilo que transmitimos em nossa comunicação pode agregar, como também destruir alguém. Cuide do conteúdo da sua mensagem. Tiago, capítulo 3, fala totalmente sobre a questão da língua. Ainda consulte Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável. Efésios, capítulo 4, verso 29, nos fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. O que podemos tirar de lição? Fale com sabedoria, zele pela qualidade do que você fala, comunique o que é bom. Devemos falar o que é benéfico para as pessoas. Penúltima dica: seja claro. Deixe claro aquilo que você quer comunicar. Palavras soltas ou incompletas podem dar margem a dupla interpretação ou mal entendido. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. É o que nos fala Mateus em seu livro, no capítulo 5, verso 37. E você pode ler, pode conversar, pode estudar. Mas a oitava dica é a questão de busque sabedoria em Deus. Tiago, no seu livro, no capítulo 1, verso 5, nos fala: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Para finalizar, lembre-se, Jesus Cristo foi o rei da comunicação. Gestos, olhar, parábolas, multidões. O que ele comunicou há 2000 anos é mais vivo do que nunca. O segredo disto está na verdade dita e no viver no que se comunica. Comunique-se bem e que Deus o abençoe. Deus, como é feliz aquele que a confiança está em ti. Toda a minha esperança coloquei no Senhor, que se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Ante a minha dor e me ferrou sobre a rocha, dando-me passos seguros. Então abri os meus lábios e coloquei